Muito bem, continuando o nosso curso completo de gramática, estamos no módulo de acentuação gráfica. E, pessoal, agora nós vamos estudar alguns casos especiais, ou seja, algumas regras que não se encaixam nem na regra das paroxítonas, das oxítonas, nem das proparoxítonas, nem dos monossílabos tônicos, tá? São casos especiais. E eu quero dizer para você que você tem que atentar muito para estes casos especiais, porque em provas, com certeza, são esses casos que mais caem. Por quê? Porque trazem mais confusão, são mais difíceis de você analisar. Você pega, por exemplo, uma regra que diz que palavras oxítonas terminadas em A, isso aí é uma coisa muito simples de você entender. Porém, quando você pega regra do ditongo aberto, regra do hiato, né, aí já é algo mais complicado. Então, as bancas, geralmente, eles pegam as exceções. Dificilmente eles pegam as regras gerais, eles pegam geralmente as exceções. Aquilo que pode trazer uma certa dúvida. Por quê? Porque se você sabe, se você dominar o assunto, então você vai saber distinguir uma coisa da outra. Então vamos ver o primeiro caso especial, e é uma regra que pode trazer para você confusão. Por quê? Por causa do acordo ortográfico, do novo acordo ortográfico. É a regra que diz assim, ó, a regra dos ditongos abertos. El, ei e oi. Diz assim, ó, antes do acordo ortográfico, antes de haver a reforma, tinha assim, ó, acentuavam-se todos os ditongos abertos, el, ei, oi. Aí era fácil de você saber. Antes do acordo ortográfico, a palavra chapéu era acentuado, assembleia, heróico, anéis, ideia e joia. Todas essas palavras, elas eram acentuadas, né? Claro que agora, somente dessas que você viu aqui, somente a palavra chapéu continua sendo acentuada. Mas antes do acordo ortográfico, a regra era geral. Dizia assim, acentuam-se todos os ditongos abertos, el, ei e oi. E também, antes do acordo, dizia assim, ó, não eram acentuados os ditongos orais de pronúncia fechada. Ó, se eu tivesse biscoito, né, a palavra neutro e a palavra peneira, eles não são acentuados. Lógico, eles não têm uma pronúncia aberta, como, por exemplo, a peneira. Se fosse peneira, aí seria, segundo a regra, antes do acordo, seria acentuado. Se fosse biscoito, mas não é biscoito, é biscoito. Então, essa regra continua valendo, não são acentuados, ok? Então, atente para a mudança que ocorreu. Ó. Antes do acordo ortográfico, acentuavam-se, o grande lance aqui é todos os ditongos abertos. Agora, depois do acordo ortográfico, e agora é a regra que você tem que entender, ó, acentuam-se apenas os ditongos de pronúncia aberta, el, ei e oi, quando oxítonos ou monossílabos, seguidos ou não de S. Olha a diferença. Aqui, antes do acordo, eram todos. Não importava se fosse paroxítona, proparoxítona, oxítona ou monossílabo. Todos. Agora, depois do acordo, eles vão ser acentuados somente se formarem oxítonas ou se forem monossílabos seguidos ou não de S. Um exemplo aqui de monossílabo. Eu tenho a palavra céu, dói, réis e réu. Veja que essas quatro palavras, elas são monossílabos e têm pronúncia aberta. Ó. Céu, dói, réis e... se eu colocasse reis, veja que a pronúncia é fechada. Reis, e aí já não é acentuado. Mas réis, aí é acentuado porque temos a pronúncia aberta. Em relação aos oxítonos, eu tenho ó, anéis, herói, fogaréu e chapéu. Elas continuam sendo acentuadas. Se você for observar, não mudou nada. Porém, quando você tem estes mesmos ditongos abertos, eles não serão acentuados quando tônicos formando vocábulos paroxítonas. E aqui que vem a grande diferença, pessoal. Porque é o seguinte, antes do acordo ortográfico, você acentuava a palavra ideia. Agora, você continua pronunciando ideia, só que você não mais acentua a palavra ideia. Por quê? Porque você só vai acentuar os ditongos abertos quando eles formarem oxítonas ou monossílabo. E a palavra ideia não é oxítona, ela é o quê? Paroxítona.
ok? Da mesma forma, a palavra heróico, você continua pronunciando heróico, porém, heróico agora já não é mais acentuado. Por quê? Porque agora não é um oxítono, e nunca foi, né? É um paroxítono. Você só vai acentuar os ditongos abertos se forem oxítonas ou monossílabo tônico. Eu estou repetindo assim para fixar na sua mente, tá? Da mesma forma, a palavra paranoico e da mesma forma a palavra estreia. Olha só, né? Algumas palavras a gente era acostumado a acentuar, e aí que é o perigo dessa regra, porque você pode se confundir, porque sempre nós acentuamos a palavra estreia, sempre nós acentuamos a palavra ideia, e agora não é mais acentuado. Então, por que não é mais acentuado? Por causa do acordo ortográfico que diz: só vamos acentuar os ditongos abertos quando eles formarem monossílabos tônicos ou palavras oxítonas. É o caso, por exemplo, de herói. Ó. Veja que herói tem a mesma pronúncia de heróico. A diferença dos dois é que herói é oxítona e heróico, o oi, no caso que eu estou falando, ela é paroxítona. E aí nós temos também a palavra joia. Olha isso. Então, nós sempre fomos acostumados a acentuar a palavra joia, porque era um ditongo aberto, agora não é mais acentuado, tá? E para finalizar, a palavra assembleia, né? A palavra assembleia também não é acentuado, porque agora forma um ditongo aberto, porém ela é uma paroxítona. Okay? Então, vimos aqui mais uma regra de acentuação gráfica, a regra dos ditongos abertos. E para finalizar, vamos dizer o seguinte: os ditongos abertos el, ei e oi, el, ei e oi, só vão ser acentuados quando formarem monossílabos tônicos, seguidos ou não de S, ou quando formarem oxítonas, também seguidas ou não de S, ok? Muito bem, então atente para isso, atente para a palavra ideia, atente para a palavra estreia, palavra joia, palavra assembleia, porque são palavras comuns que nós utilizamos muito no nosso dia a dia e pode trazer confusão na hora da prova. Ok? Então, até a próxima aula.